Com os termómetros bem acima dos 30 graus, o Cartódromo de Porto Alegre recebeu pela segunda vez esta temporada uma prova do Campeonato Nacional de Supermoto. Novamente com a organização a cargo do experiente Grupo Motar Novo Milénio, que celebrou 25 anos de existência e que contou com os pilotos da sempre espetacular modalidade na sua festa de aniversário. Este regresso a Porto Alegre surge na sequência da impossibilidade de se realizar a ronda prevista para a mesma data no estádio do Algarve, cancelada pela organização devido a dificuldades logísticas e de licenciamento, com a alternativa prontamente acolhida pelo coletivo porto-alegrense. A duas provas do fim do campeonato, que terminará em Fátima, tudo estava em aberto na luta pelo título principal. Sebastián Gil chegava a Porto Alegre com uma vantagem de 15 pontos sobre Sérgio Rego, campeão nacional em título e que esteve ausente aqui em Porto Alegre por motivos de ordem profissional, e de 43 pontos sobre Eduardo Patrício, que ainda poderia ter uma palavra a dizer na luta pelo primeiro lugar. A ausência notada de Sérgio Rego deixava escancarada a porta para a conquista do tão ambicionado campeonato pelo talentoso piloto Sebastián Gil, a quem bastaria controlar as duas mangas previstas. Nos treinos cronometrados, ficou demonstrada a vontade de Sebastián Gil de resolver já a questão do título nesta etapa, conquistando em ambas as sessões o melhor tempo, batendo por pouco menos de 2 segundos Afonso Cruz na primeira sessão e Eduardo Patrício na segunda. A fechar a segunda linha de partida, aparecia o jovem David Dias no quarto posto. Na primeira corrida, e sem surpresa, é a KTM de Sebastián Gil que assume a liderança da corrida, aumentando a distância para os demais, volta após volta, até à bandeirada final. Mais atrás, a luta pelo segundo posto esteve ao rubro entre Eduardo Patrício e Afonso Cruz. Apesar do bom arranque de Eduardo Patrício, foi Afonso Cruz, numa KTM, que assumiu o segundo lugar durante as primeiras 3 voltas, mas um erro no decorrer da quarta volta permitiu a Eduardo Patrício levar a sua TM a assumir o segundo lugar e volta após volta conquistou uma distância que o permitiu fazer uma corrida isolada no segundo posto. David Dias e Hélder Batista pelejavam entre si pelo quarto posto e chegaram mesmo a ameaçar o terceiro lugar de Afonso Cruz, com o jovem David Dias a acabar a menos de 1,5 segundos do lugar mais baixo do pódio, com Hélder Batista em quinto lugar e Adelino Patronilho em sexto. Com uma diferença de mais de 28 segundos para o segundo, Sebastián Gil conquistava assim a primeira vitória do dia e partia para a segunda corrida com 1,5 mãos no título de campeão. Na segunda corrida, Sebastián Gil não deixou os créditos por mãos alheias e assume desde a partida o comando da corrida. Eduardo Patrício, desta feita, conseguiu segurar o segundo posto desde o arranque, mas não consegue encurtar a distância para o primeiro lugar. Afonso Cruz teve novamente a companhia de David Dias durante várias voltas, mas conseguiu segurar o lugar mais baixo do pódio. Hélder Batista fechou o top 5 com Adelino Patronilho e Nelson Ferreira a serem sexto e sétimo respectivamente. Sebastián Gil deu sequência ao que tinha acontecido na anterior passagem pelo traçado porto-alegrense e venceu novamente ambas as mangas, conquistando assim o tão ambicionado título de campeão nacional da Supermoto 2024. Depois de 6 anos de trabalho, muita perseverança para conseguir a vitória. Por fim, consegui o primeiro lugar, com uma boa luta com Sérgio, com Eduardo Patrício e foi top. No Campeonato Nacional de Mini Supermoto,
David Dias chegava a Porto Alegre com uma vantagem de 48 pontos sobre o seu perseguidor imediato, Nelson Ferreira, e sem surpresa alcança a pole position nos treinos cronometrados. Com 9 pilotos na grelha de partida para a primeira manga, foi o detentor da pole, David Dias, a ter o melhor arranque e comandou a corrida desde a primeira curva. No seu encalço seguiam João Pedro Alexandre e Gonçalo Ferreira, mas sem argumentos para ameaçar o domínio de David, que via cada vez mais perto o título de Mini Supermoto. Mais atrás surgia o experiente Vasco Monteiro em quarto e a fechar o top 5, Leandro Rodrigues, a mais de uma volta do primeiro lugar. David Dias fecha assim a primeira corrida no primeiro posto, a mais de 27 segundos do segundo, João Pedro Alexandre, e a 34 do terceiro, que foi Gonçalo Ferreira. Na segunda corrida, novo domínio de David Dias. O piloto que participa nas duas principais classes do campeonato de Supermoto ambicionava o título de Mini Supermoto antes mesmo de se dedicar a tempo inteiro à classe rainha. E foi aqui em Porto Alegre e a uma prova do final do campeonato que David Dias conseguiu o tão almejado título. Com um andamento diferenciado dos demais, David deixou o seu principal adversário no campeonato, Nelson Ferreira, na moto número 5, a mais de 16 segundos no segundo posto. A fechar o pódio nesta segunda corrida ficou João Pedro Alexandre, que perdia assim uma posição em relação à primeira corrida, à semelhança de Gonçalo Ferreira, que ficou desta feita em quarto lugar. A fechar o top 5 ficou Vasco Monteiro. Sob o forte calor que não dava sinais de tréguas, David Dias cruza a linha de meta e celebra o tão desejado título de campeão de Mini Supermoto 2024. Era um título que eu já queria há muito tempo e eu próprio disse para mim que eu não ia saltar definitivo para a categoria máxima sem ter um título desta categoria. Passado alguns anos consegui o título e agora estou muito contente e vamos festejar. Com os títulos de campeões nacionais decididos nas principais classes, restava saber se também iria haver decisão antecipada no troféu de R12. Alexandre Canarias chegava a Porto Alegre como líder, com João Cancelinha a 57 pontos de distância e Gonçalo Ferreira a 59 pontos. E a pole position arrancada a ferros por Canarias por menos de um segundo sobre o regressado Alexandre Cabá, deixava antecipar que não haveria duas sem três, mas com forte oposição. E foi apenas nas corridas do troféu R12 que as vitórias foram divididas. Na primeira manga, Alexandre Canarias saiu na frente, mas não conseguiu suster o mandamento de Alexandre Cabá, que conquista o primeiro lugar ainda durante as primeiras voltas e adiava assim os festejos de Alexandre Canarias, que teve de se contentar com o segundo posto. A fechar o pódio ficou Gonçalo Ferreira, que conseguiu superar João Cancelinha e João Silva, quarto e quinto respectivamente. Alexandre Cabá consegue assim um bom regresso ao troféu R12, com uma vitória expressiva, deixando Alexandre Canarias a mais de 18 segundos de distância. Já na segunda corrida, foi Canarias que segurou Alexandre Cabá atrás de si. Numa corrida intensa, com Cabá a não desistir da dobradinha, Alexandre Canarias soube defender-se das diversas tentativas de ultrapassagem e bateu seu rival, mas por apenas uma décima de segundo, com o mais distante Gonçalo Ferreira a somar novo terceiro posto, na frente de João Cancelinha e João Silva. Alexandre Canarias viu assim o seu esforço compensado e com esta vitória selou em definitivo o título no troféu R12, antes do fecho do campeonato no Cartódromo de Fátima.